A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. A comunidade Ramá em Petrópolis, através deste programa. Abra o coração, preste atenção. Deus vai falar com você. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um programa O Servo, dessa vez um pouquinho diferente. Nós estaremos aqui transmitindo o estudo que tem sido feito pelo irmão Dida e a irmã Fabiana. Então, que você possa ser abençoado, edificado com esse conteúdo que o Senhor tem nos abençoado e nos acrescentado aqui. Aproveite esse programa, que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez do nosso canal do YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis, com mais um estudo. Hoje o tema Criação de Filhos, nossa segunda aula. Você que tem acesso, se quiser, compartilhe com alguém, para que alguém também tenha acesso a esse conteúdo que é um pouco complicado, porém muito útil para a carreira, para a vida familiar, para a vida cristã, para a vida social. Então, você que está nos assistindo agora, compartilhe com alguém, dá o seu likezinho aí para que outros tenham também acesso a esse conteúdo muito precioso. Eu sou o irmão Dida, da comunidade Ramá de Petrópolis, e aqui a minha esposa Fabiana, da comunidade Ramá de Petrópolis também. Paz do Senhor, boa noite. Mais uma noite aqui, podendo falar sobre filhos, né? Uma herança maravilhosa de Deus. É um projeto maravilhoso de Deus, família, né? E como é bom aprender, né, sobre família, desenvolver e aprender aquilo que o Senhor tem para nós na palavra de Deus. Como criar os nossos filhos para que nossos filhos sejam abençoados, né, que nossos filhos tenham o Senhor Jesus, né? Então, vamos aprender um pouco mais essa noite aqui. Amém. Na aula anterior, irmãos, nós falamos um pouco, terminamos ali no tópico número 3, que fala sobre bater, quando possível, num lugar recluso, ou seja, longe das pessoas, né, quando possível. Então, o outro tópico posterior a esse é esclarecer bem os fatos. Antes de disciplinar a criança, é importante que o pai faça a criança entender claramente a razão disso, para que ela possa ser levada a se arrepender do ato praticado. Então, nós precisamos esclarecer bem a criança antes de disciplinar, antes de executar a disciplina nela, para que ela compreenda o motivo pelo qual ela está sendo disciplinada. A criança tem uma memória boa, porém ela se esquece muito rápido, a memória dela varia muito rápido. Então a gente lembra a criança do erro que foi cometido, da atitude não louvável que ela praticou em desobediência ou em rebeldia, né, a uma autoridade, motivos que nós estamos vendo, né? E aí a gente executa a disciplina, dando assim chance da criança de analisar aquilo, se arrepender do mal que ela praticou. E aí ela vai também aceitar aquela disciplina, porque ela vai entender que errou. E quando a criança ela é disciplinada, você explica a ela o erro, ela aceita normalmente a disciplina. Quando um pai está explicando ao filho a razão do castigo, ele deve usar também palavras simples e diretas.
A aplicação, ela deve ser focalizada sempre no que a criança fez. Os pais devem evitar comentários vagos, tais como: foi bonito que você fez, né? Ou como você pôde fazer isso comigo? Esses argumentos não fazem parte de uma boa disciplina. O pai precisa deixar bem claro com a criança, com palavras bem definidas, bem explícitas para que a criança entenda, mas nunca realmente ficar com esses comentários, né, de acusação. Não é para acusar a criança, é para esclarecer. A gente esclarece o erro da criança, não fica acusando a criança pelo erro. Lembrando que acusador é o inimigo, né? Ele faz bem esse papel. Nós não precisamos fazê-lo. A gente precisa esclarecer o ponto, porque, afinal de contas, lembrando sempre disso, a disciplina é para que a criança aprenda e tome um bom rumo na sua vida, e não para que a criança seja envergonhada ou castigada por ter andado contrário àquilo que nós queremos. Não é isso a disciplina. O quinto ponto que nós estamos aqui para falar é o ficar na posição adequada. Muitas vezes os pais não conseguem bater direito nos filhos porque não colocam numa posição boa de disciplina. Quando a criança é pequena, a posição de bruços no colo do pai talvez seja adequada, ou de repente até a mais adequada. Mas quando são maiores, a posição boa talvez seja de bruços numa cama, dá mais espaço para o pai poder executar a disciplina. A posição correta também reflete uma atitude de disposição da criança. Quando uma criança está recebendo a disciplina e luta para resistir à disciplina, deve ser disciplinada também por não querer aceitar a disciplina e aprender a se conformar com ela com uma atitude correta. Então, a posição adequada, ela traz um bom benefício para a disciplina da criança. Primeiro que você não bate errado, você não erra o local de disciplina no corpo da criança. Você vai bater no bumbum da criança, onde é um local assim, parece que mais apropriado e não causa danos, né, à criança. Se a criança estiver de bruço no colo do papai ou da mamãe, você consegue disciplinar bem centralizado ali no bumbum, sem acertar as costas da criança, sem acertar a lateral da criança, sem descer para as pernas da criança. E quando ela é maior, a gente bota deitadinha de bruços na cama. E também você testa a criança, se ela está recebendo aquela disciplina ou se ela não está recebendo a disciplina. Tem criança que quer revirar, quer sair da posição, quer correr dali, ela não está recebendo ainda a disciplina. E aí ela tem um segundo motivo para ser disciplinada, né? Ela será disciplinada pelo que fez de errado e disciplinada pela rebeldia de não querer suportar ou assumir aquela postura de disciplina. A criança, ela precisa ter um eu quebrantado. E quando ela é bem disciplinada, ela vai quebrantando o eu. É claro que de início não, toda criança quer fugir. Quem gosta de sofrer consequência das suas atitudes? Na verdade, ninguém. Até nós mesmos adultos, quando nós temos uma oportunidadezinha, a gente tenta também fugir da consequência do erro que nós causamos, que nós cometemos. A verdade é que Deus não deixa, né? Deus é bem rigoroso, não deixa a gente fugir. E a gente aprende isso lá quando é criança, né? A criança com uma posição correta, ela tendo uma postura correta, ela fica ali, vai doer, ela vai contorcer um pouco, até bastante, mas ela permanece naquela postura ali. E aí acaba-se a disciplina, a criança pode sair dali e voltar ao seu lugar. Então é bom que tenha essa
posição adequada para a criança e postura adequada da parte da criança. Bater no lugar certo. Deus forneceu o lugar ideal para ministrar as varadas, o traseiro da criança. É um lugar que não oferece perigos, pois é recheado, mas mesmo assim bastante sensível. Ou seja, causa a dor necessária, né, que é bem sensível, o bumbum da criança, mas não causa danos à saúde física da criança, né? Não corre risco de pegar em nenhum órgão por dentro, não corre risco de pegar em nenhuma artéria que não se deve ser afligida. Então a criança só vai sentir mesmo a dor por causa da sensibilidade, e como eu falei na aula anterior, daqui a pouco a dor passa e a criança entende o princípio daquela disciplina apenas, que fica no coração e na mente da criança. E agora vamos para um segundo ponto que é muito interessante, o nosso sétimo aspecto aqui. O alvo é o choro certo, ou seja, quando parar de bater na criança. Quantas palmadas ou chineladas ou varadas eu vou dar no meu filho? Qual é o alvo? É o choro certo. Vamos ver sobre isso aqui. O objetivo da vara é levar a criança ao arrependimento. Esse é o objetivo da vara. Arrepender-se significa mudar de ideia com relação ao erro cometido. Sentir tristeza genuína por aquele erro. Tapinhas e palmadas não são correção física, apenas geram raiva e ressentimentos nas crianças. E não as levam ao arrependimento, o que é pior. A aplicação da vara tem que ser séria e demorar o suficiente para provocar na criança o choro de arrependimento. Isso nós devemos ter bem claro na nossa mente. Até que ponto eu vou disciplinar o meu filho? Até alcançar o choro de arrependimento. E cada pai conhece o seu filho. O primeiro choro, normalmente, de uma criança é o choro de irritação e de protesto. É aquela frase dentro do choro que diz assim: para de me bater porque eu não quero. Esse é o primeiro choro. Agora, ao longo das palmadas, ou das varadas, ou das chineladas, você alcança na criança o entendimento de que ela errou, e aí ela se arrepende, e o choro muda daquela criança. Ela chora arrependida, como quem diz: me desculpe, eu não devia ter feito isso, eu não quero mais fazê-lo. E aí cada um vai conhecer o seu filho, não tem como a gente diagnosticar isso, mas cada pai é bem inteligente para entender o seu filho. Quando o seu filho chora irritado, quando ele chora de tristeza e quando ele chora de arrependimento. Então a gente precisa alcançar isso. Aí é o ponto certo para você cessar a disciplina. A disciplina alcançou o seu objetivo, que é o arrependimento. O choro de arrependimento é diferente do choro de protesto, que realmente é o do começo da disciplina, das varadas na criança. Às vezes elas berram alto logo que os pais começam a bater. Geralmente o fazem porque já perceberam que quando gritam assim, os pais param de bater. Criança é um ser muito inteligente, muito esperto, muito malandreado, apesar de ser pequenininho, ele já sabe. E tem criança que é assim mesmo, ela já berra logo, porque ela sabe que se ela chorar muito alto, se ela gritar muito, o pai ou a mãe se dará por satisfeito e interromperá a disciplina. Não é assim. Você não deve interromper a disciplina pelos berros da criança, e sim pelo choro de arrependimento. Preciso alcançar
esse alvo. Esse é o alvo, é o arrependimento da criança. Afinal de contas, eu estou disciplinando para quê? Para machucar a criança? Para fazer a criança sofrer? Ou é para que ela se arrependa e não cometa mais o erro que cometeu e livre a criança de outros erros também? Então, se o seu objetivo é ensinar a criança, você deve buscar esse choro de arrependimento, que às vezes demora a acontecer. Eu tenho um casal de filhos e eu vi isso. Cada filho é diferente. Eu disciplinei minha filha e hoje disciplino o filho, porque a filha já passou da idade. E aí eu tenho um filhinho que é pequeno. São bem diferentes os dois. O choro de arrependimento é diferente. O tempo de arrependimento é diferente. O protesto no início da disciplina é diferente. A minha filha protestava muito. Ela queria sair dali, não queria ficar na posição. O meu filho mais novo, não. Ele fica na posição, sabe que o negócio vai esquentar, mas ele permanece na posição ali, de bruço no meu colo. Então, cada criança é uma criança e o pai precisa ir conhecendo a criança. E para isso, papai e mamãe, você também precisa gastar tempo com o seu filho. Você precisa conversar com o seu filho, você precisa brincar com o seu filho, você precisa deixar seu filho ser criança, para que você saiba quais são os limites do teu filho, qual é a personalidade que está sendo formada no seu filho. Porque se o pai fica toda hora repreendendo o filho começa a agir mascaradamente perto do pai. Ele não se deixa conhecer pelo pai, porque ele toda hora é repreendido, então toda hora ele finge que acerta a atitude. E aí quando a gente vê o filho longe do pai, ele é outra criança completamente diferente, que o pai desconhece. Então, a disciplina é boa, deve-se executar a disciplina, logo no início aí da vida da criança, porém, ao longo do tempo, a gente precisa ter comunhão com o filho, com a filha, para a gente conhecer um pouco mais dos filhos. E eles receberem de nós também uma parte de carinho, que vai contrabalancear em muito a parte da disciplina, onde os filhos são capazes de desenvolver um amor pelo pai, pela mãe, mesmo quando sendo disciplinados. Eu tenho uma experiência muito interessante. Um dia eu estava conversando na família, lá a gente na mesa na hora do café, a gente tomando um café juntos, eu me utilizo sempre da mesa lá em casa, almoço, café, janta, lanche à tarde, é sempre a mesa, com todos ali, a família toda, e é um costume nosso. E a gente ali conversando e meu filho pergunta sobre disciplina. Ele tinha sido disciplinado há alguns dias atrás e ele me perguntou: papai, o vovô batia no senhor? E eu falei com ele: batia. E quando o senhor era do meu tamanho? Eu falei com ele: quando era do teu tamanho, quando era um pouquinho maior, quando eu era bem maior. Ah. E o papai do meu vovô batia nele? Eu parei, pensei, eu não conheci meu avô, mas pelas histórias que eu sei, eu falei: não, filho, o papai do vovô não batia nele, não. Aí ele: ué, não? Eu falei: não. E aí minha filha fala com ele: João, tem pai que não bate no filho, não. Ele olhou espantado: ah, é? Eu falei: é, meu filho. Você queria ter um pai que não te batesse, filho? E aí ele espantosamente, ele olhou assim, ele: claro que não. Eu olhei para ele: por que não? Senão ia para o caminho errado, né, pai? E aí aquilo me encheu de alegria, né? Uma criança de 4 anos, ele vai fazer 5 ainda, e ele com 4 anos, com essa concepção, ele entende o que é a disciplina, ele entende a necessidade da disciplina, ele entende o foco que é a disciplina, o alvo que a disciplina precisa atingir, a ponto dele não querer um pai que não o disciplinasse com vara.
Ele não queria ter um pai que não batesse nele, com apenas 4 anos de idade. Por quê? Porque ele entendeu que é uma atitude de amor. Ele entendeu que é uma atitude para livrá-lo do mau caminho. E eu nunca falei com ele isso explicitamente. A gente demonstra com as atitudes. Mas ele, muito pequenininho, conseguiu compreender esse assunto. E isso alegra o nosso coração, porque a gente vê que a palavra de Deus é a verdade. Não tem como fugir da verdade. O 8º tópico aqui, para a gente encerrar essa sequência, ter um momento de reconciliação. Após o castigo, o pai precisa dar à criança alguns minutos para chorar um pouco. Mas depois, temos que dizer-lhe para parar de chorar e orientá-lo até que consiga se controlar. Isso, com uma boa conversa, alcança grandes resultados. Então, após o castigo, o pai não deve exigir da criança também que ela pare de chorar. Está doendo. Ela foi afligida. O eu dela foi quebrantado, foi contrariado. Então, isso traz um sentimento de tristeza também. E a criança chora. Então, nós deixamos chorar um pouco, e aí passa um períodozinho que o pai vai entender também, cada criança é uma criança, e aí onde o pai dá um baixo, ó, chega agora, chega de chorar. E aí o pai conversa com a criança e ela procura se controlar e parar de chorar, e aí ela entende, o pai explica alguma coisa que for necessário, e aí volta à vida normal, ao cotidiano. Depois da disciplina, não se deve ficar cobrando da criança aquele erro. Não se deve acusar a criança por aquele erro. Não, já foi resolvido. Ela já pagou a pena dela. Ela já pagou a sentença dela. Acabou, ela está limpa. Novinha de novo. Pronta até para errar novamente. Mas nunca para ser acusada daquilo que ela já pagou. Acusação, eu volto a dizer, o inimigo faz muito bem. Não precisamos fazê-lo. O inimigo é um expert em acusar as pessoas. Então, deixe que ele cumpra a parte dele e nós cumpriremos a nossa, de amar o filho, amar a criança e ensinar no caminho do Senhor. Pensamento-chave. A correção física deve ter rigor e a duração necessária para levar a criança ao arrependimento. Esse é o pensamento-chave dessa parte do nosso estudo. E a palavra-chave, o versículo-chave, se encontra lá em Hebreus 12, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, a disciplina, no início, ela é ruim, é claro. Ela dói, ela machuca, ela entristece, ela contraria a nossa vontade. Mas, ao longo do tempo, a gente percebe que ela produz fruto de justiça para aquele que, por ela, é trabalhado, por ela é exercitado, por ela tem recebido a sua parte. Pais, não negligenciem a responsabilidade que Deus lhes impõe, mas disciplinem com amor, pois Deus vai requerer. Então, você que é papai, você que é mamãe, não negligencie essa atitude. É a tua parte na criação do teu filho. Faz parte do teu currículo, faz parte daquilo que você tem para fazer com o seu filho, com a sua filha. A disciplina é uma atitude de amor. que Deus vai cobrar do papai e da mamãe.
Deus não vai cobrar isso do vovô, da vovó, do titio, da titia, da babá, do copeiro, do mordomo. Não, Deus vai cobrar do papai e da mamãe. Então, você que é pai, você que é mãe, assuma a tua postura, assuma a tua responsabilidade e ande naquilo que Deus tem instruído. Não é verdade, dona Fabiana? Amém, verdade. Eu queria destacar aqui, né, mais para as mamães, né, é um trabalho contínuo, né, a disciplina, né, e cansativo, porque a gente vai ter que falar com a criança sempre até ela entender e aprender, né, e a gente vai ver a disciplina ela bem sucedida depois de alguns anos. A gente não vai ver a disciplina causar hoje grandes mudanças nos nossos filhos. A gente vai ver quando a gente vê uma criança da mesma idade que é disciplinada e uma que não é. Né? Isso a gente vai notando o caráter da criança, o jeito da criança, mas, às vezes, o desafio para as mamães são a constância, porque a disciplina ela leva tempo para a criança conseguir se encaixar naquela... Na presença, na ordem da casa. Né? Então, às vezes, a gente vai falar e vai precisar falar de novo, aí vai precisar disciplinar, vai precisar disciplinar de novo, e isso, às vezes, dá um desgaste, porque aí o inimigo fala, não está adiantando nada. Mas a gente precisa perseverar, né? Na atitude, em meio à palavra de Deus, né? E sempre orar. Né, quando disciplinar, explicar à criança por que ela está apanhando, falar, a mamãe falou que você não era para pegar aquilo ali, você desobedeceu a mamãe. A gente não vai bater numa criança quando ela deixa um copo cair, como nós já aprendemos, quando ela não tem capacidade de alguma coisa, a gente vai disciplinar a criança. Quando ela desobedece uma autoridade, quando ela desobedece uma ordem, e quando ela faz olhando para ver o que você vai fazer. Você fala, não mexe aqui. E ela vai lá e mexe e olha para você. Então, aí sim você precisa disciplinar. Isso é amor, isso é cuidado. Você está ensinando certo o seu filho. E, às vezes, as mamães elas ficam um pouco desgastadas e acabam elas fazendo o quê? Gritando, falando, chantageando, agredindo com palavras. A Bíblia não fala para agredir com palavras, ela fala para corrigir com vara. Né? E, às vezes, hoje as mães têm mudado o padrão da palavra de Deus. Em vez de fazer aquilo que o Senhor tem mandado, ela grita, ela fala, eu vou te deixar de castigo, eu vou deixar você ser isso, eu vou deixar você ser aquilo. Está vendo? Eu não vou comprar aquele brinquedo. Isso não é disciplina, isso não é amor. Isso você está lançando, como o Dida falou, né, algo ruim no seu filho. Né? Isso não é disciplina. E hoje, como a gente vê isso acontecendo no meio da igreja do Senhor, né? No meio da onde o Senhor habita, e a gente vai vendo crianças cada dia mais destruída, porque ela não tem amor, ela não tem um lar abençoado, um lar firmado na verdade, né? E a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. E a gente precisa entender, hoje a gente quer seguir o padrão do mundo, e a gente não quer seguir o padrão do Senhor Jesus. E hoje a gente vai vendo crianças perturbadas, crianças oprimidas, crianças irreverentes, desobedientes. Por que isso? Porque não tem cumprido a palavra do Senhor. Então, a gente precisa atentar para a palavra de Deus. Né? E uma coisa também muito interessante, que o Dida falou também, é brincar com a criança. Às vezes, a gente quer executar muita disciplina, que é o certo, a gente precisa fazer aquilo que o Senhor tem mandado, mas a gente também precisa amar, brincar, ouvir a criança, dar atenção naquilo, dar importância a algo que ela faz no colégio, em casa, um desenho, um brinquedo. A gente precisa entender isso também. Isso faz parte também. É um conjunto. Eu vou disciplinar, mas eu também vou brincar, eu vou ser amigo. Né? Lá em casa, o Dida leva as crianças
para o parquinho, a gente brinca, né? A gente conversa, né? Eles expõem algumas coisas, a gente aprende junto, e isso é um conjunto, né? A gente não pode fazer só uma parte, a gente precisa fazer o contexto todo, né? Então, a gente precisa entender isso, né? E eu lembro de uma vez, a Isabelle queria que eu fizesse uma casinha de Polly para ela, de Barbie. Ela tem tia Polly. E ela, mãe, você não tem tempo para mim? Eu tenho tempo, sim. Né? E eu fiquei... Aí passou um dia, mãe, vamos fazer isso comigo, você não tem tempo para mim, você tem tempo para seus discípulos. Eu falei, não, eu tenho tempo para você. Aquilo me atentou, ela falou mais de uma vez, porque a gente, às vezes, tem casa para cuidar, coisa para fazer, mas a gente precisa reservar um tempo para os nossos filhos. E aí, eu falei, o que você quer? Poxa, mãe, eu te pedi tanto, eu queria tanto que você fizesse uma casinha de Polly comigo. E aí eu falei, então vamos fazer, né? A gente pegou papelão, e a gente fez ali a sala, a cozinha, foi montando, e aquilo para ela foi maravilhoso. Né? E a gente precisa atentar para isso. A gente precisa atentar para as necessidades também dos nossos filhos. Né? O Dida sempre fala, você quer filho, mas você vai brincar com o seu filho, você vai levar no parquinho, você vai fazer as coisas necessárias também. Então, a gente precisa disso. E hoje, o que mais o inimigo tem roubado é o tempo. Hoje as pessoas não têm tempo. Elas querem tudo para ontem, para hoje, e a vida corre. Antigamente a gente sentava, quando a gente era criança, ficava brincando com outra criança. A gente via à noite, vinha à noite, né? Aí tá aquela tardezinha, a gente via à noite, a gente brincava. Hoje a gente não vê mais isso. Né, os pais sentados junto, falando, a gente viu os mais velhos conversando, assim, contando alguma coisa, instruindo, e hoje isso tem se perdido no meio da igreja do Senhor. Né? A gente não digo só no mundo, não, na igreja do Senhor. E a gente precisa atentar para isso, porque é um conjunto. Né? E eu lembro até hoje, a Isabelle ficou tão feliz com aquela casa de Polly, e o Senhor me falou, filha, você precisa ter um tempo também de qualidade com a sua filha, e às vezes eles nem querem muito, eles não querem brinquedos caros, eles não precisam disso, eles precisam de amor, de atenção. E a palavra diz que a disciplina, ela é amor. Então, eu preciso disciplinar, mas eu também preciso valorizar, né, esses pequenos detalhes, e nunca falar palavras para ferir os seus filhos. Nunca falar que eles são ruins, ou palavras feias para os seus filhos. A gente não deve fazer isso. Isso não é amor. E, às vezes, a pessoa não quer disciplinar, mas ela quer falar uma palavra, e isso não é na palavra de Deus, não existe. A palavra de Deus diz disciplina. Agora, eu não preciso ferir meu filho, eu não preciso envergonhar o meu filho, eu não preciso acusar o meu filho. A gente precisa entender isso. Às vezes eu vejo mães querendo que o filho faça... Eu não falei para tu fazer aquilo, a criança nem sabe fazer aquilo. Ou então deu errado alguma coisa na vida da mãe ou do pai, eles querem o quê? Descontar nos filhos. Isso é errado, isso não é amor. E bota uma carga, um peso que não é para a criança. Então, a gente precisa entender isso, né? E a gente perde um pouco a nossa vida. A gente, quando é pai e mãe, a gente tem que entender uma coisa. A gente, por amor dos nossos filhos, a gente vai perder muita coisa. Eu não devo fazer certo tipo de coisas perto do meu filho. Eu preciso entender isso. Bom, hoje eu tenho meu esposo, tenho meus filhos. Então, eu preciso agora deixar a minha vida para cuidar dos meus filhos. Porque o sangue deles, a vida deles depende, Deus vai requerer de mim. O que eu tenho ensinado? Né? Não é a igreja apenas que ensina, é os papai e a mamãe que ensina os princípios, a verdade, né? E a gente precisa entender isso, né? E às vezes a gente bota uma carga na criança ou quer dar desculpa, né? Porque ela está fazendo essa atitude, porque ela está com sono, por isso que ela está mal-humorada. Não, ela está assim porque ela não falou contigo porque ela não te conhece direito. A gente precisa entender. A gente vai fechando os olhos para as coisas ruins que os nossos filhos estão fazendo, porque eles já nascem com a carne, com o pecado dentro deles. E se a gente não neutralizar o pecado, a tendência pecaminosa que já temos dentro de nós,
aquilo só vai crescer. Então, a disciplina, ela leva a neutralizar a carne querendo crescer, o mal querendo crescer. Então, a gente vai o quê? Poudando nossos filhos. Para quê? Para que eles cresçam. E cresçam com saúde, né? E com benefícios do Senhor, né? Eu vejo assim. Amém. Amém. Interessante que a Fabiana falou, é sobre valorizar aquilo que o filho faz. Às vezes o filho faz um desenzinho para o pai, para a mãe, né? Meus filhos sempre fizeram, e toda criança faz. E ele desenha um monte de rabisco que fala que fez um presente, né, para papai e para a mamãe. É o que ele tem de melhor. É o que ele sabe fazer de melhor. E aí, às vezes, o pai joga aquilo fora, perto da criança. Claro que você não vai guardar todos os papéis, né? Senão você vai ter que abrir uma biblioteca para guardar. Agora, eu guardo bastante. Agora, você vai jogar fora, perto da criança. A criança te entregou, você vai deixar jogado no sofá, para daqui a pouco bate um vento, está no chão, alguém pisou, amassou. É o melhor dela que ela fez para você. Então, tenha um pouquinho mais de cuidado com isso. Valorize aquilo, guarde dentro da sua gaveta. Ainda que daqui a uns tempos você jogue fora. Agora, a princípio, guarde dentro da sua gaveta aquilo, para que a criança se sinta valorizada. Já pensou se você se esforça para dar um presente para o teu marido? Teu marido joga presente fora? Você se esforça para dar um presente para tua esposa joga o presente fora? Você se esforça para dar um presente para o filho pega e joga aquilo fora? É o esforço que o filho fez. O melhor dele está ali naquele papel, o que ele sabia fazer de melhor, ele fez, são aqueles rabiscos ali. É o coração dele ali naquele papel, dando para o papai, para a mamãe. De vez em quando, minha filha fazia isso, de vez em quando, meu filho faz isso. Esse jeito desenhou lá a famíliazinha, que pai, eu, o senhor, a mamãe, Isabelle. Isabelle ainda botava uma irmã mais velha ainda, que ela nem tinha. Né, Amanda? E aí falava que era a família dela. E eu tenho alguns papéis guardados lá, desde quando a Isabelle tinha 2, 3 aninhos. Mas eu guardava todos que ela me entregava. Alguns depois a gente vai se desfazendo, mas de princípio eu guardei, ficava no mínimo ali uns 2, 3 meses com aquilo guardado, porque amanhã, se ela perguntasse, estava ali guardado, para ela ver de novo. Amanhã ela ia mexer numa gavetinha, me achava, opa, aquele desenho que eu fiz para o papai, está aqui guardado. Então isso traz à criança uma satisfação, uma valorização, e ela sente que é amada pelo papai e pela mamãe. E o João, agora antes de descer, ele fez um escudo lá da patrulha canina e me deu aqui, mãe, para você. E isso é interessante, né? E isso é gostoso quando a gente entende isso. E uma coisa assim, sempre falar, eu amo você, abraçar, beijar, você é o presente de Deus para mim, eu sou privilegiada em ter vocês na minha vida, você... Aí eu falo da irmã, do papai. Aí agora ele acorda, mãe, eu te amo. Isso é gostoso. Como a gente vai ensinando, então a gente vai dando. É como Jesus, como Deus. Ele disciplina a gente, mas ele é amor, ele dá carinho. Ele, na hora que tiver que dar uma exortada, ele dá. Mas Jesus é amor, Deus é amor. E a gente precisa entender isso, né? Esse comprimento que tem faltado. Né? Hoje os pais não têm tempo, hoje os pais não saem, eles saem naquilo que eles querem, naquilo que eles gostam, e às vezes também não valoriza, às vezes, um desejo do filho, né? Vamos botar, a gente não vai dar tudo que os filhos querem, mas alguma coisa. Né? Deus valoriza o seu filho. Né? Eu queria a camisa azul, ele quer a verde. Poxa, compra a verde, é ele. Né? E ele pediu um tênis vermelho. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar um tênis vermelho, não, meu pai amado. Aí Deus vai e usa a tia e deu o tênis vermelho, a alegria da criança. E às vezes a gente precisa entender isso, né? Para que a gente seja abençoado pelo Senhor, né? Esse completar da disciplina, né? Que é tão maravilhoso. E eles vão amando a gente, né? Não tenha medo, a disciplina ela gera amor. Mas a falta de disciplina, ela gera ódio, raiva,
infidelidade, insubmissão, né? E a gente precisa viver a palavra. E como também a gente disciplina os nossos filhos, né? O Dida chega, chama, disciplinou, chorou, ele abraça, agora vamos orar ao Senhor. E ele ora: Senhor, te entrego aqui a vida do João, Senhor, nós cumprimos a tua palavra, que tu possa agir no coração dele, né, Senhor, vem aqui receber, né, e aí o Senhor vai agindo, a gente cumpre a palavra e ora ao Senhor, para que o Senhor vai agindo, mas a gente precisa entender isso, é um cumprimento. Seu filho não precisa de coisa, ele precisa de amor, ele precisa de tempo, de qualidade, né, e isso é muito difícil para as mães, eu vejo lá em casa, é mais difícil para mim. Mas se estiver um na casa, o Dida leva na pracinha, eu também levo, mas ele leva mais. Então tem que ter um equilíbrio, né? Valorize o seu filho, né? Ele não pediu para nascer. Você que quis essa bênção aí. E você precisa cumprir aquilo que é o nosso dever como pai e mãe, né? Cumprindo o ensinamento do Senhor, ensinando aquilo que é devido. Amém, aleluia. Outras instruções. Tenha um padrão elevado. Você tenha um padrão elevado. Não é exigir do outro, é você ter um padrão elevado. No dia em que seu filho nascer, você deve se consagrar novamente ao Senhor e estabelecer para você um padrão elevado. Padrão para governar sua conduta no lar, suas maneiras, seus julgamentos, sua vida espiritual. Uma vez que tenham filhos, os pais devem se lembrar que todos os seus modos, suas atitudes, dali por diante, terão continuidade em seus filhos. Então, nós precisamos elevar o nosso padrão quando temos filhos, porque a gente afeta a saúde espiritual e mental do nosso filho, com as nossas atitudes. Se elas forem aprovadas diante de Deus, a tendência é nossos filhos terem atitudes aprovadas diante de Deus. Se a nossa atitude for reprovável diante de Deus, é certo que nossos filhos terão atitudes reprovadas diante de Deus. E isso será cobrado de nós. Então, eu preciso aumentar o meu padrão, elevar um pouco mais. Para mim, não é cobrar o meu cônjuge, a minha esposa ou qualquer outro da casa. Eu preciso ter esse padrão, porque eu tenho que ser exemplo, eu preciso ser exemplo para o meu filho. E não vai adiantar eu maquiar esse padrão, eu inventar um padrão que não existe, eu falsificar o meu padrão. Eu preciso realmente elevar o meu padrão. Eu preciso me consagrar mais, ter uma vida mais próxima de Deus, buscar acertar mais nas coisas, buscar errar menos, cometer menos atitudes reprováveis. Para quê? Para que o meu filho possa aprender bem com a minha conduta e não somente com as minhas palavras. É claro que eu devo ensinar com as minhas palavras. Como autoridade, a gente precisa ensinar o filho. Ele não deve fazer o que eu faço, e sim o que eu ensino ele a fazer. É claro, tem atitude que o pai toma e não vai deixar que o filho tome, porque o filho está em posição completamente diferenciada do pai. O filho não deve fazer tudo que o pai faz. E o pai, às vezes, toma alguma atitude errada, ele não deve deixar que o filho tome também. Isso é ensinamento. O pai é autoridade. Eu lembro que meu pai, ele bebia bebida alcoólica. Não deixava a gente beber. A gente era de menor, não deixava. E aí, um dia, o meu irmão falou com ele. Mas eu vou comprar as bebidas, botar aqui em casa. O senhor bebe? Não, eu bebo na minha casa. A casa é minha. Quando você tiver a tua casa, aí você leva a bebida que você quiser para a tua casa. Quando a minha casa, quem manda sou eu. É errado? Não. O pai é autoridade.
A casa é dele. Ele faz o que ele quer. O filho não. O filho também faz o que ele quer e não o que o próprio filho quer. Isso deve ser muito bem entendido pela criança, até para a vida toda. A gente trabalha numa empresa, o patrão, ele faz o que ele quer. O empregado não pode fazer o que ele quer. O patrão dá uma ordem lá, não quero ninguém comendo dentro da sessão. E o patrão entra comendo dentro da sessão. A sessão é dele. Ele é o dono da empresa. É ele que paga. Ele pode comer onde ele quiser. A ordem está abaixo do patrão. A ordem não está acima de quem deu a ordem. A ordem é sujeita a quem teve a capacidade de dá-la. Então, não queira cobrar o patrão a atitude que ele te cobra. Não, não tem nada a ver com isso. Não existe igualdade nisso. Existe um patrão e um empregado. Existe o pai e o filho. Existe o senhor e o servo. Estão em posições diferentes. Então, a gente precisa entender isso. Agora, por outro lado, eu devo aumentar, né, o meu padrão, estar sempre elevando o meu padrão para que eu ensine meu filho também na prática. Nós estamos aqui fazendo esse estudo, nós não estamos apenas falando aquilo que nós ouvimos. Nós estamos transmitindo aquilo que ouvimos e vivemos, praticamos. Qualquer dúvida que você tiver, eu já tive. Qualquer tristeza que você tiver na disciplina do filho, eu já tive. Qualquer desejo de voltar atrás que você tiver, eu também já tive. Porque eu vivi isso com a minha filha, Isabelle, hoje com 13 anos, e continuo vivendo hoje com meu filho João Guilherme, que ainda vai completar 5 anos. Não viverei com outro porque não teremos mais filhos, senão eu viveria daqui a um pouquinho com outro filho de novo. Então, é uma vida prática, dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus nos tem ordenado, mas é uma prática nossa, não é apenas uma instrução, não é apenas um cursinho que a gente pega lá o currículo e transmite para o aluno, não. É um currículo que nós passamos por ele e ainda estamos passando, né? Então, isso é muito bom, porque qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aí no nosso canal, que a gente responde aqui se estiver na nossa capacidade, mas sabendo que nós vivemos no mesmo barco que nós estamos chamando vocês para entrar. E uma coisa interessante também, Dida, é quando a gente não ensina, como você falou assim, quando a gente tem o líder, né, tu não vai fazer aquilo que eu faço, então a criança já vai ensinando. Mas quando você não disciplina, ela só vai aprendendo as coisas ruins que você faz, e aquilo entra como uma frecha, porque a gente sabe que as coisas do espírito demoram a entrar, mas as coisas do mundo e as coisas erradas, ela entra muito rápido, né? E às vezes eu vejo mamães falando assim, papais, mas mamães, né? Os homens são mais sensatos, às vezes, em algumas atitudes, as mulheres não, são meio incoerentes. Eu não sei onde ele está aprendendo isso, né? Às vezes a criança grita ou aponta o dedo, assim como adulto. Eu não sei onde meu filho está aprendendo. É com você mesmo, com certeza. Não se engane, porque se você não se consagrar e não disciplinar, tudo aquilo que você faz de errado, a criança ela é muito observadora, ela é muito inteligente, ela é uma caixinha pronta para aprender, e ela aprende tudo. Por isso que a palavra de Deus, né, fala para a gente disciplinar, e o que a gente tem base é até os 6 anos, porque o caráter da criança ela é formado até os 6 anos, e às vezes as pessoas perdem esses 6 anos achando que as crianças vão ter caráter depois de 6, e a Bíblia não tem base nisso, os primeiros inícios, né, primeiros anos, e a gente vai... Elas querem falar como iguais com os pais, né? E elas querem dar ordem aos pais, elas querem falar da maneira que os pais falam. E está errado, alguma coisa está falhando na disciplina, né? E às vezes as pessoas olham,
né? E às vezes é chato, né? A gente fala assim, não sei onde está aprendendo isso. Às vezes a gente vai se enganando, os pais eles vão se enganando, parece, né? Pede o Senhor para abrir a sua mente, né? E às vezes a criança ela exala aquilo que ela aprende, ela não vai exalar nada que ela não aprende. Ela não vai exalar. Mas ela aprendeu na televisão. Porque você ligou, ela aprendeu. Você deixou o caminho aberto para ela. Ela vai aprender. Você talvez nem ensinou, mas a falta do teu ensino está fazendo isso, porque você deixou abrir uma porta ruim para ela. Às vezes a gente não ensina, às vezes assim, né? Eu não vou ensinar o caminho ruim, meu filho, minha filha, mas às vezes aquilo que você faz ou aquilo que você coloca está ensinando, né? Então isso é muito sério. E a gente vai vendo as crianças hoje completamente sem respeito, sem educação, sem amor. Por quê? A falta do ensino da verdade, né? E às vezes a gente vive uma vida sem santidade, o pai ou a mãe, porque a gente precisa ser santos todos os dias, para que eu ensine aquilo que é puro para o meu filho, porque é difícil entrar aquilo que é puro. Se eu não me consagrar, só vai entrar lixeira, porque eu sou pecado, eu não tenho uma vida, a minha natureza é pecaminosa. Então, se eu deixar a minha natureza me dominar, eu só vou ensinar coisa ruim para o meu filho. Então, a santidade é muito importante, esse ensino, ler a Bíblia, falar do Senhor, né? Eu vou descendo para o colégio falando do Senhor com meu filho, eu falo um versículo, a gente fala sobre aquilo, inculcando, ensinando, né? Vivendo um lar de paz, aí a criança vai ter paz. Um lar onde tem respeito, a criança vai ter respeito. Um lar onde existe amor, onde existe abraço, onde existe beijo, onde existe carinho, conversa, a criança vai ser assim. Ela não vai ser aquilo que você não ensinar. Se você não ensinar e deixar ela aprender sozinho, vai ser só porcaria, porque a carne dela, a vida dela, né? Nós somos pecaminosa, nossa natureza é carnal. Então, não deixe o teu filho viver sozinho. Ensine a palavra, chame ele, invista tempo no seu filho. Você não vai ver os benefícios hoje muito, não, mas daqui para frente você vai ver muitos benefícios. E quem entrou por esse caminho, a gente vai vendo que a vida dos filhos são diferentes, né? Então, é isso que a gente precisa entender. É um investimento que é a longo prazo, mas esse investimento chega um dia. Amém. E aí a gente precisa entender isso. Um dia esse investimento vai chegar, ou bom ou ruim, e que a gente consiga viver a palavra de Deus. Um dia a conta chega, né, com saldo positivo ou negativo, né? E nós somos responsáveis. Um dia um amigo estava compartilhando comigo que a mãe estava reclamando do filho, que o filho só fica no celular, né? E não sabia o que fazer. A mãe não sabia o que fazer. E aí o rapaz ainda comentou comigo, né? Quem comprou o celular? Quem paga a conta do celular? Quem paga a internet no celular? Quem entregou o celular na mão da criança? É o responsável por todas essas coisas, né? Meus filhos não têm aparelho celular. Não dependem, não precisam. Então não tem. E se a vovó quiser dar? Não vai dar. Não vai dar. A vovó conhece o genro, conhece o filho, então sabe que não é conveniente hoje para a nossa família. Então eles não precisam de celular, de telefone, então não ficam direto no celular, no telefone, nem tampouco na internet. Fica na televisão. Quem paga a antena? Quem liga a televisão? Quem ensinou a mexer no controle remoto? Né? Quem colocou a criança para gostar de televisão? É o papai e a mamãe, na maioria das vezes. Então, nós somos responsáveis pelo que plantamos e também pelo que deixamos nascer por si só. Se você tem um terreno, você precisa capinar o terreno. Você pode até não plantar,
mas você precisa capinar o terreno para que não nasça mato, não dê bicho, não crie problemas até para você mesmo mais tarde. Agora, o segundo tópico de outras instruções: seja zeloso. Aprenda a cuidar de seus filhos com zelo. Como pode o evangelho espalhar-se por toda a terra se você perde aqueles que são seus próprios filhos e depois tem de tentar recuperá-los do mundo? Isso é uma vergonha, ou deveria ser. A gente quer pregar o evangelho, que o evangelho cresça, e a gente perde os filhos e depois tem que recuperá-los no mundo. Isso é uma vergonha. Acontece muito, né? Infelizmente acontece, mas não devia acontecer. Você deve levar seus filhos ao Senhor. Não é para a instituição chamada igreja, é ao Senhor. Não criá-los na disciplina e admoestação do Senhor está errado. O maior fracasso da igreja são os pais. Continuando aqui, o maior fracasso da igreja são os pais. Ninguém está na posição de controlar os pais. Se você não cuida de si mesmo, como cuidará de seus filhos? Quão importante é para os pais que eles tenham domínio próprio. De outra forma, como podem estar de pé diante do Senhor e dar conta das almas a eles confiadas? Então, os pais, infelizmente, né, são o maior fracasso da igreja ou o maior progresso. Então, vai depender dos próprios pais. Os pais não têm quem os discipline, humanamente ou fisicamente. Eles se cuidam de si mesmos. Então, se o pai não se cuida, não tem domínio próprio, não tem uma comunhão com Deus, uma seriedade no seu relacionamento com Deus, nos seus procedimentos diários, como que ele vai cuidar de um filho? Como que ele vai ensinar um filho no caminho se ele mesmo não quer andar no caminho? Ele não conseguirá. Ele pode até tentar, mas ele não conseguirá ensinar o filho no caminho. Então, o pai precisa ter esse domínio próprio para que ele tenha uma vida regrada diante de Deus, aprovada, como nós já falamos, e aí ele possa ensinar, ele tenha condições de ensinar o filho a ter uma vida aprovada também. Não adianta ser hipócrita, fingir uma imagem que os filhos logo perceberão que aquilo não é verdade. Tem pais que são uma bênção lá dentro do templo, né? Na instituição chamada igreja. O pai é uma bênção. Em casa é uma maldição. E aí os filhos estão com os pais quase que o dia inteiro, a noite toda, em horários que ninguém vê, os filhos estão com os pais. Eles logo perceberão. Né? Então não seja hipócrita, não tenha capa de santinho. Santifique-se realmente, pois seu filho cedo descobrirá quem você realmente é. E o filho, querido, ele tem o senso do que é certo, o que é errado. Então ele logo vai perceber que a atitude do pai não é coerente, não é correta. A atitude da mamãe não é correta, não é coerente. Os nossos filhos, às vezes, percebem isso, né? Quando eu brigo, falo muito alto, sou grosseiro com a minha esposa, o filho nota aquilo. Eu não gosto quando o papai briga assim, tal. Ele sabe. Ele não tem o pai por certo. Ele entende que aquilo não é o certo. Quando o pai dá uma ordem, a mãe dá uma camuflada na ordem, desvia daquela ordem. Mamãe, mas o papai não falou para fazer assim? Ele sabe que a mamãe está desobedecendo.
Ele sabe que a mamãe não está caminhando retamente naquilo que o papai deixou ordenado. E o filho, ele fala isso com a mamãe, com o papai, quando ele tem essa liberdade. Agora, quando há uma hipocrisia, ele não fala, mas ele sente, ele percebe aquilo. Então, nós precisamos ser zelosos com a nossa vida e para com o cuidado também dos nossos filhos. Deus nos dá essa responsabilidade, vamos dizer assim. É praticamente uma ordem para nós, porque é uma responsabilidade que Deus vai cobrar lá na frente. Então, nós somos responsáveis por aqueles que estão sob nosso domínio. E os filhos são os primeiros a estarem sob o nosso domínio. Amém? Então, por hoje, nós ficaremos aqui, né? E na próxima quinzena, nós prosseguiremos com esse estudo que, para mim, tem um conteúdo assim muito importante, porque é algo a longo prazo. É algo que, se você não fizer hoje, não tem como fazer amanhã. Agora, amanhã, você colherá o fruto, né? É como uma lavoura, né? Quem planta um legume hoje, ele não vai colher amanhã, ele vai colher daqui a um ano. Mas se ele plantar, cuidar direitinho, ter um bom capricho naquilo, daqui a um ano ele terá uma boa colheita e terá uma boa renda. Aquela colheita vai trazer para ele alimento e ainda trará dinheiro, porque ele pode vender uma parte daquela colheita, que é muita coisa para ele consumir, para ele comprar outro tipo de alimento que ele não consiga, talvez, plantar ou produzir. Que Deus abençoe. Agora, cadê os papais? Os papais não estão interessados nesse assunto? Como é que estão as coisas aí? Homens, manifestem-se. Depende de vocês. Vocês são os cabeças da mulher. E se o homem ajudar a mulher nesse aspecto... É muito bom, porque a mulher ela dá uma vacilada. Então, o homem sendo mais firme, o caminho fica melhor, né? Ajuda muito, né? A mulher é muito sentimental, muito frágil, então precisa o homem junto com a mulher, né? O homem é mais firme, é mais sensato, então os homens precisam ajudar suas esposas para que tenha uma vitória, melhor proveito da família, né? Então é muito importante os homens também estar ligados nisso. Não é a função só da mulher, é a função dos pais, né? A gente precisa entender isso. Juntos somos mais fortes, né? Juntos, a gente, na unidade, né, da família, a gente é vencedores, né? Então a gente precisa entender isso. Quando a família um age para cá, outro age para lá, um pensa assim, outro pensa de outro jeito, a família fica toda bagunçada. Então existe um cabeça, né? E se o cabeça se posicionar e a mulher se submeter ao cabeça, aí as coisas vão, né, meu rei? Aí ninguém segura. Aí é só qualidade, como diz o Dida. Amém. E é assim mesmo, irmãos, o pai ele precisa participar mais da família dentro de casa, né? Às vezes o pai é o provedor, chega em casa já muito cansado, mas mesmo assim, a mulher também está muito cansada, ela trabalhou o dia inteiro e ainda vai trabalhar de noite, né? O marido chega, vai tomar banho, mas a janta está pronta, e aí daqui a pouco vem a louça da janta, e aí o pai precisa participar aí da família, em especial com os filhos, e até nos afazeres de casa, né? O filho vendo o pai fazer também, isso muda muito a concepção do filho, o filho entende que aquilo não é uma obrigação da mãe, porque às vezes o pai consegue, sem palavra, inculcar isso na vida do filho, que a louça é responsabilidade da mãe, ela que tem que se virar. E aí o filho fica vendo televisão o dia inteiro, né? Ele aprende isso quando é criança, vai desenvolvendo isso. E é muito fácil, né, para ele aceitar essa posição, porque ele traz conforto e descanso. Então, toda posição que traz conforto e descanso, é muito fácil a gente se apegar a ela, até mesmo por malandragem. E a criança é malandra
demais. Amém? Então, eu ia falar uma coisa aqui também. Eu gosto muito desse salmo, o 128. O homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve andar. E aí tem mais um pedacinho. Depois, a sua esposa no interior da casa será uma videira frutífera, Aleluia. E seus filhos como rebento da oliveira. Ao homem que teme ao Senhor. Então, o cabeça posicionado, ele traz bênção e benefícios para a sua família, né? Eu acho isso muito interessante. Os homens, eles têm um potencial muito grande, né? A mulher tem os seus deveres, sim, mas o homem, quando ele é o cabeça e quando ele ama ao Senhor, ele vai trazer muita bênção, muitos benefícios para a sua família, né? E como o Dida falou, né? É tão bom o homem ajudar a esposa, né? O homem ajudador, o homem provedor, um homem que se importa, né? Isso é maravilhoso para a mãe, porque a mãe fica só em casa, às vezes é ruim, não é fácil, e aí tem o ajudador dela ali que dá um suporte, dá um ombro amigo, estende a mão, isso é muito bom. E o filho vai vendo, a filha vai vendo que as coisas são diferentes, não é como o mundo está botando aí, né? Eles vão vendo o padrão do Senhor, e isso no futuro vai gerar muitos benefícios bons, né? Vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher posicionada, um homem posicionado. Então, vale a pena, né, seguir o caminho do Senhor, vale a pena viver a palavra de Deus, né? Pegar esses versículos aqui e analisar, né? Hoje, falar em disciplina, as pessoas têm rilia, ódio. Não, pelo contrário, eu vou ver o que a palavra de Deus diz sobre disciplina. Amém. E a gente vai executando, né? E vai vendo os benefícios. Aí, ó, meu maridão aí foi disciplinado, que benção. Amém, bastante. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Deve estar nos assistindo lá de Cabo Frio. Amém. Irmão Jorge, irmã Eva. Obrigada, sogrão, sogrinha, por causa dessa disciplina. Hoje eu tenho um homem ao meu lado, né? Isso é muito importante. Amém. Irmãos, essa questão de o marido ajudar a mulher, isso também é muito bom, porque prova o amor, né? O marido, às vezes, é um ótimo provedor da casa, mas ele se sente que cumpriu a obrigação. Perfeito, cumpra mesmo a tua obrigação. Agora, quem ama vai além da obrigação, né? Quem ama anda a segunda milha, né? Como diz a palavra de Deus. Não é um contrato, né, de podes e não podes, de responsabilidades e proibições, de direitos e deveres. Não, é um relacionamento de amor. Então, a gente ultrapassa a nossa responsabilidade. E quem mais ama, mais dá, né? Então, vamos ficar disputando aí, quem ama mais. Amém. Quem ama mais, serve mais. Então, eu quero sempre servir mais o meu esposo. E aí eu creio que ele quer sempre servir mais, né? Então, a gente vai vendo aí quem vai vencer. Eu quero, naquele grande dia, os dois vencer, né? Empatou. Vocês estão igual. Que Amém. Bênção será esse dia, né, meu rei? Amém. Vai ser muita bênção, não vai? Vamos orar, então? Vamos. Ora você. A gente está falando de filho ou de casamento? Ó, já mudamos. Envolve aqui. as duas coisas, né? Envolve, né? Porque o futuro... Não tem filho sem casamento. Filho sem casamento é problema sério, Não, hein, e o Vaso? futuro Sai do- fora, isso é laço. Laço do passarinheiro, hein? E o futuro das crianças vai ser um homem e uma mulher. Eles vão casar, então precisa, Isso aí. né? O filho começa no casamento e gera outro casamento. Eita, glória. Interessante, né? Quem Amém. veio primeiro, né? O marido ou a mulher? Veio o marido, mas a mulher veio do marido, mas o marido depois veio da mulher também. Deus é interessante, né? A mulher veio da costela do Adão, mas o filho nasceu de dentro da mulher. Eita, glória, é difícil, né? Então, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, e te exaltar essa noite, Senhor, por mais esse Sim, programa Deus aqui, Santo, por mais esse soberano, estudo, maravilhoso. aprendendo de Ti, Senhor. É isso que nós Verdade, ó queremos, Deus. ó Pai. Queremos ensinar Esclarece a Tua tu, palavra Senhor, aos nossos aquilo que filhos, é cumprindo necessário, a Pai, Tua para a glória vontade, do a Teu Tua nome. ordem, Senhor. E eu te peço que o Teu Espírito venha sobre nós, ó Pai, nos revelando, nos mostrando, nos dando posições, firmezas, revelações, segundo a Tua palavra, Senhor, Sim, ó para que Deus. nós viemos ser abençoadores dos nossos filhos, ó Pai, aquele que ensina a Tua verdade, aquele que bota o caminho, Senhor, da verdade Sim, na Deus.
frente dos nossos filhos, ó Pai. Sim, É isso que eu te peço, Senhor, e que tu possa falar conosco, Senhor. Recebe esse programa, recebe esse estudo, Senhor. Sim, Pai, ó cada Deus, ouvinte que esclarece está o ouvindo, Senhor, Senhor, ó Pai, que teu cada Espírito possa coração. estar esclarecendo e revelando Deus. a tua verdade, Senhor. Não deixe, Senhor, que eles venham rejeitar a tua verdade, Senhor, mas que eles possam analisar a tua verdade, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ter filho é tão... Ter filhos é bom, é bom, é bom. Ter filhos é bom, é bom, é bom. A paz do Senhor Família Jesus. é um projeto maravilhoso de Deus. Que bênção, glória a Deus. Estamos sendo abençoados demais com esse estudo. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, que você tenha retido cada conselho, cada exemplo, cada situação esclarecida aqui através desse estudo e que Deus te abençoe muito e até o próximo programa. Paz do Senhor. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis. Sempre com você.